Witchers! Estamos começando mais uma reunião da Associação de Mulheres Shinigami. Comigo, P, a madrinha da Ichika, eterna sempre, claro, e a única. Acompanhada das mais belíssimas de Sereitei, óbvio. Ela que é o tapa-olho de Shunsui, e eu tenho medo de alguns acessórios que ela possa se tornar. Bre. Oi, gente, eu não sei por que esse medo da P. Não entendi. Ok. Enquanto é o tapa-olho, tá bom. Calma, depois eu adiciono outros acessórios, fica tranquilo. Meu Deus, não. E temos ela, né? Hoje não sei, talvez Senhora Moguruma ou Senhora Hisagi, mas de todo jeito ela tá muito bem servida. Cá! Oi. É os dois, amiga. É os dois. Tem essa de escolher, não. E viva o poliamor. Viva a poligamia. E sejam todos muito bem-vindos. E hoje será o segundo episódio do quadro Passando o Pano pelo Bem de Sereitei, Com Yamamoto Genryosai. mais conhecido como Yamaji. Mas primeiro vamos para os avisos com a Bri. E vamos para os nossos avisos, começando com o aviso clássico, o aviso de sempre, que é que nós abordamos o conteúdo do arco final em praticamente todos os nossos episódios aqui. Então, se você ainda não leu o arco Quinch, vamos trabalhar com spoilers aqui, então fiquem atentos. Para quem quiser ter um pouquinho mais de proximidade com a gente, sigam o nosso Twitter, @ass_mshinigami. Sigam também a @Universo Bleach, que é a página da Petaichou, onde o conteúdo é 100% voltado para Bleach. Os nossos outros arrobas também estão na descrição desse episódio, caso vocês tenham interesse em ter acesso ao meu perfil pessoal, o perfil pessoal da K, o perfil pessoal da P. Vocês serão muito bem-vindos lá. E o nosso último aviso é que nós não necessariamente passaremos panos para os personagens em análise. Nós só iremos debater os acertos, os erros, tentar chegar numa conclusão. E a gente espera também que vocês se sintam à vontade para debater sobre esse assunto com a gente, tanto pelos comentários do YouTube e pelo Twitter da associação, já que o Spotify ele não abre esse espaço para os nossos ouvintes comentarem, né? Mas o Twitter está lá aberto para vocês, tanto a DM quanto nos nossos posts mesmo, fiquem à vontade. E, claro, a gente sempre reforça que nossos debates têm que acontecer de uma forma muito respeitosa, não é? Então a gente pede respeito com a opinião do próximo e a gente espera que ninguém se magoe com o que a gente vai dizer aqui, né? Eu, pelo menos, vou tentar ser o mais imparcial possível nesse episódio. E é isso. Vamos começar com as passadas de pano, ou não. Ou não. Ou não. E, ironicamente, o nosso segundo episódio do quadro do Passando Pano pelo Bem de Sereitei vai ser justamente o Yamamoto. Porque um dos nossos ouvintes queridíssimos nos indicou o Yamamoto, que é o Elmiro. Beijinho. E logo de primeira, acho que foi a K que mandou no grupo da associação: olha, o Elmiro quer que a gente fale, que a gente passe pano pro Yamamoto. E eu fui a primeira a dizer não. Tipo, não, em caixa alta, não vou passar pano pro velho. Aí, de forma muito engraçada, eu também fui a primeira a sugerir que a gente falasse do Yamamoto. Primeiro porque eu queria que as pessoas entendessem que eu não odeio gratuitamente o Yamamoto. Eu acho que muitos stands de Bleach também não têm essa raiva de forma gratuita. Ele fez por merecer. Mas eu também gostaria de mostrar que ele também teve muita importância pro Gotei e pra Soul Society. E eu queria mostrar que eu reconheço isso. Eu acho que as meninas também têm os comentários delas pra fazer sobre isso. Então, cá estamos, passando pano pro Yamamoto. Ou não. Ou não. Ou não. E começando logo pelos erros, pra depois a gente conversar sobre os acertos dele. Teve? Eu acho que
Teve, amiga, vamos lá. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Já sabemos quem vai passar pano. E quem não, Não, vai? ó, eu não tô dizendo que eu vou passar pano. Eu tô dizendo que ele teve os acertos dele. Primeiro erro que a gente encontra em Bleach, que foi com relação à ordem de execução da Rukia. Eu fiquei muito em choque, porque eu pensei, poxa, um comandante deveria se importar com a vida de um soldado, né? Ainda mais de um soldado importante como a Rukia. Então eu fiquei bem decepcionada logo de início, porque ele se mostrou um pouco ignorante, enquanto tava o Kitaki e o Shunsui ali lutando pra entender o que tá acontecendo, por que estão adiantando a ordem de execução da Rukia, a data da execução da Rukia. Eu fiquei meio em choque, assim. Então, desde já, eu tive uma péssima primeira impressão do Yamamoto. Ele é muito... Ele é muito assertivo. Ele não... Ele tomou a decisão e acabou. Ele é muito inflexível, né? Era essa Ele palavra que eu tava... não. Ele era, né? Amém. Agora ele só é 2 pedaços de nada. Tá bom, foi muito cruel. Ai, credo, Penélope, você tem que ser mais sensível. Então, sobre a sentença da Rukia, né? A gente sabe que foi toda uma trama, né? Todos estavam sobre hipnose e tal. Então, assim, tem... Primeiro ponto é esse. Até quando era inflexão apenas do comandante. E até quando era apenas não, né? É somando a hipnose junto e todo o processo que se deu. Porque é realmente uma pena muito grave para um crime tão pequeno, se comparado com tantos outros crimes. É porque, assim, na verdade, essa pena ela já era prevista como, né, para esse caso dela transferir os poderes para um humano. Só que o que acontece mesmo que fosse essa pena e tudo, em momento algum ele estranhou, sabe? Ele chegou a levantar a espada para 2 alunos que ele gosta muito, simplesmente porque na cabeça dele tava tudo certo, tava tudo ok. Isso, aí é onde fica aquele limiar do tipo, ele não estranhar pode ser a questão realmente da hipnose da Shikai do Aizen, mas a questão de ele confrontar os alunos queridos dele, quase filhos, aí sim é a questão de orgulho dele. Aí eu já... Esse caso é que, tipo, eu acho que ele só... eu não vou voltar atrás pra depois, né? Não ficar mal pra mim, então eu vou continuar sendo pedante. Porém, eu acredito que na cabeça dele tinha uma coisinha de tipo, pera, eu tô indo até onde? Isso tá muito, velho. Mas agora eu não tenho mais como voltar, sabe? Não tenho mais como voltar, vai ter que enfrentar os meninos. Vou pagar de doida aqui pra não perder a postura, sabe? Eu acho que ódio, velho. Eu fico vendo isso, porque não tem outro, velho. Além de, tipo, você sabe que quando a pessoa tá velha, né? Tipo, fica turrona, inflexível demais. A palavra pra ele é inflexível. A gente tem que lembrar também que eu penso muito a respeito disso. Talvez isso tenha sido a forma do Kubo de mostrar que a gente tem que quebrar muito dessa ideia de que só porque a pessoa é velha ela é sábia e só porque a pessoa é jovem ela é imatura. Então talvez isso tenha sido uma forma da gente quebrar um pouco dessa ideia que eu tinha falado no começo. Mas como a Pê falou, talvez seja uma questão de ilusão pra ele não ter se atentado, que tava muito estranho, não sei o quê. Mas se a gente for comparar com outras situações em que ele fez vista grossa pra muita coisa, como a gente vai falar mais pra frente, que foi o caso dos avisos do Mayuri, tipo, cara, dava pra você se prevenir, dava pra você tentar resolver a situação ou tentar pelo menos se preparar pra uma futura invasão ou algo do tipo, e ele não quis fazer nada, foi a decisão dele. Então, assim, talvez, com ilusões ou não da Kyoka Suigetsu, ele teria agido da mesma forma, sabe? Sim, eu concordo contigo nessa parte, eu ia até comentar, porque as ilusões, a hipnose, ela não desfaz a personalidade.
Ela ofusca, ela ilude e tal, mas você age da sua forma. Então, aquele ponto que eu falei, tipo, ele não estranhar a aceleração, porque, tipo, pra ele era acelerado normal. Pra ele tava normal essa aceleração, sei lá, a Central 46 achou que tava precisando acelerar por motivos dela e ele não quis questionar. Foi a percepção dele, né? A percepção dele que não foi uma... Beleza, mas ele não persuadir, isso já é dele. Então facilitou muito. Que o Yamamoto também, ele não é aquele comandante que vai contra alguma decisão da Central 46. Ele nunca foi de questionar nada, ele só seguia as ordens. Só seguia o que era dito pra ele fazer. O contrário, totalmente contrário do Shunsui, que vai lá e tenta mudar alguma coisa. Vai lá, não, a gente pode fazer desse jeito. Ele Totalmente tem um joguinho de contrário. cintura, né? Tem demais. Pois é, o Yamamoto não. O Yamamoto, ele só... É isso, é isso. Ele é bem assertivo. E ele é flexível. Independente da hipnose, ele podia até achar estranho. A pena tá muito, assim... Exagerada. Exagerada pra uma coisa que nem era tão grave. Mas ele provavelmente não ia questionar. Ele ia achar, Mas ele não ia chegar lá, pedir uma audiência. Por que vocês estão fazendo isso? Duvido muito. Isso é Shunsui. Tipo, a gente tá dizendo que não é grave, mas lembrando que a Bre também já falou isso aqui pra gente. Que a gente grave, acha mas não que tão é grave. Mas assim, é considerado crime com pena de morte você transferir os poderes para um humano. Ok. Então, isso é um dos pontos que fez com que ele ignorasse completamente a decisão da Central 46 e deixasse a hipnose tomar conta e ele levar as coisas e tipo, é normal. Então, talvez por ser família nobre, ele não estranhou mais ainda porque os nobres eles têm um costume de acelerar as coisas para manter a rigidez dentro da nobreza. Então, eles são nobres, então vamos lá. O que a gente pensaria que é o contrário, né? Que a nobreza tentaria reverter a situação, mas não foi o caso, então fica isso, né? Essa coisa. Talvez ele também não quis se meter, porque já que o Byakuya não se meteu, ele também não sei. Haverá o dia de passar o pano pro Byakuya e eu vou falar 3 dias e 3 noites. Eu que lute. Toda vez eu vou dizer isso. O caso é esse. Eu não achei digno de um comandante a forma com que ele se portou no arco do resgate da Rukia. E aí depois desse arco do resgate, a gente vai para os arcos do meio comum, da guerra, né, com os arrancados e todos os eventos da guerra contra Aizen. E nesse período a gente é apresentado aquele flashback maravilhoso, aula de flashback de Shonen, aquele flashback perfeito, onde a gente vê as merdas onde começaram, né? E aí temos mais uma vez o nosso inflexível, maravilhoso comandante. E o que é que temos a dizer sobre ele nesse momento, meninas? Eu sou muito revoltada com isso. Deixou banir o Urahara, deixou a Central 46 ordenar a morte dos Wizards. Não. Mas cá, eu não sou a defensora do Yamamoto, mas ele não tem muita moral contra a Central 46. Porém, já me contradizendo também que eu não vou ficar nesse ping-pong absurdo. Ele também nem tentou. Pois é, ele podia pelo menos ter tentado. Eu conheço um comandante aí que teria tentado. Amiga, aqui não é um episódio enaltecendo Kyoraku Shunsui. É passando Todos pano. Todos os episódios foram feitos pra enaltecer Shunsui, por favor, né? Melhor comandante. Sim.
o melhor possível. Mas é como a Pê falou, o Yama não tinha muito o que fazer, porque a decisão da Central 46 é irrecorrível e ponto. Porém, em nenhum momento ele se mostrou intrigado com esse caso. Né? O Aizen fez acontecer nesse arco e ele nem tchum. Pode ter sido uma questão da Kyoka Suigetsu, como a gente tratou no início? Talvez. Mas é muito complicado você ver vários capitães, vários tenentes sendo sentenciados à morte por um caso totalmente esquisito, onde eles foram rolificados. Tem a questão do Urahara também, ninguém nem se prestou a ouvi-lo. Então, assim, foi tudo muito errado, tudo muito estranho, e em momento nenhum ele questionou isso. Então, é meio complicado. Agora eu vou abrir um parêntese aqui, que mesmo que tivessem ouvido o Urahara, isso seria inútil. Porque, infelizmente, o Aizen tinha álibis e o Urahara tinha todas as provas contra ele. Então, se a gente parar pra pensar, ele já estava condenado. Mas é ponto que ele não teve nem espaço pra ser ouvido e pra ser julgado. Não, ele simplesmente foi sentenciado e ponto. Agora, um ponto que sempre vai ficar na minha mente, não sei na de vocês, das meninas da associação, dos ouvintes. Já banir um puta de um Shinigami capitão pro mundo humano com sua Zanpakuto. Sim, eu sempre me perguntei por que ele não foi pro Ninho dos Vermes. Mas... É porque ele teoricamente não fez nada de perigoso, né? Assim, ele tava fazendo experimentos, então ele é... Vamos dizer que o Ninho dos Vermes é lugar sociopata. Mas, de qualquer forma, Shinigami não se aposenta. É isso. Eu queria lembrar, mas eu acho que naquele episódio lá, não é só o sociopata que tem lá. É porque não dá pra só se aposentar. Principalmente vocês se aposentar. São desertores e potenciais perigosos que estão lá. E Urahara, ele se enquadraria nos potenciais perigosos. Porque ele fez experiências não autorizadas de cunho híbrido, que seria terminantemente proibida. Afinal de contas, ele estava misturando, fazendo experimentos com coisas das quais eles querem exterminar. Mas é uma coisa que fica passando na minha cabeça. Aí eles baniram o cara, nem se prestaram a aprender, né? Não, A como é Zanpakuto. que... É isso, é a... Que palavra que a gente fala? Confiscar? Confiscar, isso. Me falta a palavra. Mas não confiscar a Zanpakuto dele, sabendo-se que ele é ele era um capitão. Então, nossa, vou mandar um capitão com sua Zanpakuto. Ninguém pode dizer, mas o Urahara escondeu a Zanpakuto. Ué, peraí, é assim. Tipo, ele escondeu a Zanpakuto, a gente não achou, ele levou escondido na bengala e tudo bem. Eles sabem que ele tava com a Zanpakuto dele. Esse arco todo é muito estranho, velho. É só sofrimento e estranhezas. Nossa, é Bleach, né? Então assim, tudo é assim, tudo muito rápido, muito sofrido e muito incompreensível. Então, nesse arco eu digo assim, continua a inflexibilidade do Yamamoto e a impotência mediante o núcleo da Central 46. Isso só me lembra o que a Ká falou, porque eu fico pensando nos feitos do Shunsui como comandante. O cara, ele conseguiu convencer a Central 46 a ensinar a arte da espada para os Araki, que foi uma proibição da própria Central 46, que nunca recorre das decisões. Teve também a questão de soltar o Aizen. Então, assim, não é por falta de poder para isso. Se você chegar lá, conversar, fazer leves ameaças, você consegue resolver os problemas. Tá olhando a minha cara, já sabe que eu vou fazer argumento, né?
Sim. Eu falei isso já uma vez entre nós e eu vou repetir. É uma nova Central 46. Isso também colabora. Porque aquela Bem Central lembrado. 46 é a Central 46 milenar. Praticamente tá lá junto com a goteia antiga. Então, todos eles são muito engessados. Todos eles faziam parte da mesma estrutura de concreto fechada, inabalável. Então, quando foi todo mundo substituído, com certeza entrou toda uma roupagem nova. Ali não tinha só os velhos chatos. Tinha gente jovem. Tinha gente já com uma mente um pouco mais aberta, ampla. Então, isso também colaborou. Com certeza para que o Shunsui conseguisse, não desmerecendo a atitude do Shunsui de confrontar, porque eu sei que ele faria mesmo que fosse a 146 antiga. A questão é que ele teria conseguido com tanta... Não, exatamente. Bem lembrado. Então, mais, né? Ele teria conseguido? Teria mais dificuldade? Ou não teria conseguido? Né? Acho que o Yamamoto não tentava tanto, porque ele já sabia que ia bater lá, ia dizer... Nem eu concordo, primeiro, né? Ele não concorda com as coisas. E também, se eu for lá, não vou aceitar, então. Vou deixar aqui. Meu Deus, velho. Como o Soul Society é podre. Não, Eu fico sereitei. pensando, sabe? Sereitei. Deixe minha favela, viu? Deixe meu Kungai. Pobre Rukongai. Olha, tem uma coisa que eu tô adorando nesse episódio. Que tá eu e a Bray querendo tacar o pau no Yamamoto e a Penélope, ela tem todo o argumento já. Eu tô amando isso, velho. Mas é porque a gente já discutiu tanto isso, né? Tanto, a gente já discutiu tanto na associação. Mas é bom porque não fica nem todo mundo passando pano, nem todo mundo querendo jogar pedra. Tá ótimo, eu tô achando perfeito, velho. Daí a gente sai do arco do passado, flashback, acontece toda a guerra de Karakura, né? As cagadas são reveladas, as coisas são feitas, são ditas. O velho ainda perde o braço. Enfim, né? Dá bronca nos capitães por causa do Haori, sendo que ele mesmo joga o Haori pra cima. Contradições, não é mesmo? Pois é, né? A maior expor, mas ele é o primeiro quando vai lutar, tira o Haori. Agora, interessantíssimo é que ele acha aquela porra daquele Haori depois. Só pra jogar na cara dos capitães que aquela merda é importante. Não é merda, é acessório fashion. Aquela bosta. Diga cá. Só faz atrapalhar na hora da luta. Enfim, eu tenho a teoria que o Sasaki pega. O Haori dele guarda. É bem provável. Não, sabe o que eu acho que ele faz que eu percebi que eu fiquei procurando? Olha, quando a gente assiste pelas 500 vezes, a gente fica procurando coisas inúteis. Alguém disse assim pra mim, nossa, eu nunca tinha reparado, Pedro, repara numas coisas. Eu fiz, amigo, depois que a gente já viu tudo, a gente volta pra ver. Não é pra ver mais a história, não, é pra gente ficar olhando pro redor da história. E eu reparei que ele ficava mostrando aquele peitoral velho dele, ele tira o shiratsu assim e abaixa. Então, tipo, fica preso no obi aqui, aí fica tudo preso embaixo. Eu acho que fica preso ali na roupa. Não, mas teve uma vez que ele jogou mesmo. Foi, ele jogou. Ele fica só com o Shihakusho abaixado. Foi na luta contra o Shunsui e contra o Kitaki. Ele lançou assim o Haori longe. Zero Sasaki respeito. foi lá e juntou. Filho da puta. E depois disso, nós, né, temos a parte dos Kubricks, que a gente vai falar um pouco mais à frente, porque, né, se enquadra em outro momento. E finalmente chegamos à Guerra Sangrenta. O confronto contra os Quinch. E aí a casa caiu pro velho. E então, no arco da Guerra Sangrenta, nós encontramos certos podres do Yamamoto, né? Que foi o fato que ele não teve a rigidez de matar o Yorva, que foi o maior causador de toda a desgraça em Soul Society nesse arco. Não tem pano pra passar aí não. Tem Uma merda mesmo. Puto. como. Não sei se vocês já ouviram o episódio da associação reagindo aos chips,
Mas a gente tem a teoria de que o Yamamoto não matou o Yohavá porque ele é apaixonado pelo Yohavá. Eu ia comentar isso. É a única teoria explicação possível. Só pode, porque o cara era o cão na Terra, causando terror, destruindo e desestabilizando as 3 dimensões. Aí ele faz, não, vou dar uma chance. Bichinho. É isso que eu odeio nele. Ele, tipo, é o próximo tópico disso daqui. Que é o fato de que ele faz vista grossa para certas situações que são gritantes. Que é quando o Mayuri avisou sobre o desequilíbrio das almas, porque os Quinch saíram matando a torta e a direita lá em O Ecomundo. E aí ele pegou e falou, tá rolando um desequilíbrio, tem muito Quinch solto, vai dar merda. O que o Yamamoto fez? Vista grossa. E foi até um caso que a gente discutiu no episódio em que a gente passou pano pro Mayuri. Então quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse caso, dá uma olhada lá. Mas assim, são situações que a gente vê que o Yamamoto, ele meio que não... Ele é totalmente... ele se contradiz do que ele realmente é, né? Que é aquele cara rígido e não sei o quê, muito certinho, seguir a lei, muito ao pé da letra e tal. E aí, é nesse momento em que ele deixa de ser rígido que a merda acontece. Até o Yohavá fala que o Gotei deixou de ser uma força ameaçadora quando o Yamamoto ele amoleceu e se rendeu às burocracias políticas dentro da construção do Isereitei, que foi ter feito toda essa estrutura que antes era só Gotei. E aí de repente começou a se estruturar em divisões e cada divisão ganhando funções, áreas e tudo mais. Foi politizando o poderio militar. E querendo ou não, começou a burocratizar, começou a se submeter à vontade dos nobres, né? Que eles se estragam muito. Principalmente, né? E a Central 46 é nobre. É só disfarçada, né? De outro nome, então deu eles por eles, deu no mesmo. O Isereitei é comandada por nobres de cabo a rabo. Então, enquanto ele se rendeu à nobreza, fica aí meu questionamento. Por quê? Por quê? Talvez ele tenha relaxado muito. Que foi algo que aconteceu não só com ele, mas com todos os Shinigamis. Depois dessa guerra a gente percebe isso. Eu acho que o fato dos Shinigamis terem amolecido é consequência do seu comandante, porque é reflexo. Depende. É um reflexo, porque se o comandante não tivesse relaxado em relação à batalha, os Shinigamis estariam mais preparados. Porque ele iria cobrar disso da batalha, mas o que ele cobra mais? Ele cobra mais disciplina, ele cobra mais respeito burocrático e todas essas coisas chatas ali, políticas. É isso que ele cobra mais. Realmente. Ele tinha o dever de cobrar mais porque a maioria dos Shinigamis que estavam compondo o Gotei 13 na época, assim, que a gente acompanhou, né, tanto do primeiro arco até o arco Quinch, ele e a Unohana provavelmente foram os únicos que vivenciaram a primeira grande guerra, né, contra os Quinches. Então, fica sobre ele essa obrigação de sempre estar cobrando e alertando os demais Shinigamis pra, tipo, vamos treinar pra gente não passar aperto igual a gente passou antes. Foi algo que ele não cobrou muito, né? E aí passaram um aperto de novo, muito grande. É isso que eu fico... Cara, a guerra foi foda contra os Quinch da primeira vez. E ele se confiou que, tipo, eu vou dar redenção pra Yohavá pra ver se ele vai ficar bonzinho. É isso que ele fez, porque fica parecendo isso, né? Beleza, eu vou deixar ele viver como uma forma de... como eu posso dizer, clemência, eu vou aqui,
Vou dar uma chance pra ver se ele vai pôr o juízo no lugar. E tipo, se eu fizer isso, talvez ele perceba que essa guerra é insana, é inútil. E foi, aí com os anos de paz se seguir, ele se sentiu confortável e fez, não, a gente só tá lutando contra Hollows mesmo. Não tem pra que esse poderio militar tão forte. Não tem pra que a cobrança, não sei. Tô pressupondo que talvez seja isso que passado na mente dele, pra ele ter afrouxado tantas rédeas, porque eu nunca vi, ele cobra mais relatório do que cobra uma bancai, velho. Ai, esse comandante. Não tem nem por que passar pano nesse caso. Tem não, velho. Ele se ferrou, ele se confiou depois de uma guerra foda. Não dá. Ele também tem aquela coisa que ele não queria usar a bancai dele de novo. Tem a história dele, né? Que já foi quando aconteceu. Ele meio que ficou traumatizado. Talvez, carregando o fardo de ter eliminado um clã inteiro, né? Ele carrega um arrependimento, né? Ele fala até pro Shunsui que se um dia esse monstro, isso no caso dele se referindo a si mesmo, se esse monstro fosse libertado mais uma vez, talvez seja meu último dia no Gotei 13, um negócio assim. Ele fala algo desse tipo. Eu lembro dele falando disso. Então, ele relaxou muito. O Gotei 13 carrega o peso dessa displicência da parte dele, né? De ter tido que lidar com mais uma guerra contra os Quinches, que não precisava, os avisos do Mayuri estavam lá, já tinha sinais claros de que os Quinches iam voltar, e ele não se atentou, e mais uma vez Soul Society foi pega de surpresa, porque isso sempre acontece, eles sempre são pegos de surpresa, assim. Se ele tivesse escutado o Mayuri, talvez eles pudessem pelo menos tentar se preparar melhor para a guerra, os capitães poderiam treinar mais, desenvolver melhor os bancais deles, e isso não aconteceu. Isso foi um problema que ele poderia ter resolvido ou remediado, mas ele escolheu virar as costas e pronto. E para mim foi o ápice da vergonha para um comandante ver um capitão jogar na cara dele que ele foi negligente, que foi o caso do Mayuri. Outra coisa que prejudicou muito em praticamente todos os momentos críticos passados pelo Gotei foi a falta de informação. Eles são desinformados, e a falta de informação não é porque eles não têm acesso, mas porque eles escondem muito. Todas as coisas são escondidas, abafadas e não passadas. Porque ele fica com aquela coisa, não, isso pode ser vergonha, né? Uma mancha para o Gotei, então melhor deixar quieto. Então assim, é como se fosse uma lenda. A guerra contra os Quincy foi algo aconteceu há muito tempo e tal. E não foi informado, só quem sabe mesmo é o Nohana e ele, que são os mais antigos ali. Então chega tipo, se ele tivesse compartilhado essa informação com o Gotei por forma de estudos, documentos e tudo mais, eles têm uma academia. Ele criou uma academia Shinnok pra quê? Então se a academia tá ali pra ensinar você Shinigami, poxa, a vida é história. Olha, vou dizer, se você não aprende história, você não sabe de nada, você não consegue fazer nada. Se a gente na vida real não aprende história, tipo, tá aí cagando, escolhendo um monte de governante errado, é o que tá acontecendo, é o que aconteceu em Bleach. Então, a arte imita a vida imita a arte. Então, a falta de passar as informações das guerras, da história, de toda a Sereitei e Gotei adiante, manter os Shinigamis informados, sabendo quem eram de fato os Quincy e o poder que eles tinham, certeza que essa guerra teria muito menos perdas, e teria um resultado muito melhor. O velho não quer falar nada pra ninguém, esse filho da puta. E agora, já que a gente já pontuou todos os erros
cometidos pelo primeiro comandante do Gotei 13. Agora nós vamos pontuar também os acertos dele. E o primeiro deles foi a criação do próprio Gotei 13, né? Que eu acho que dispensa comentários a respeito. O Yama foi responsável por criar essa organização militar de Soul Society, a força que protege Sereitei, foi ele que estruturou tudo, né? Então, a gente não tem muito o que falar a respeito disso, meninas. Vocês têm alguma coisa, algo a acrescentar? Não. É importante, como eu estava discutindo, a gente estava falando uma conversa em off, sobre toda a estruturação, né, da Gotei, que antes era só Gotei, depois é que apareceu o Gotei 13, foi subdividido e tal, e como hoje ele é núcleo de todo um sistema de equilíbrio, de força, eles que emitem os Shinigamis para manter o equilíbrio espiritual. Sem isso, por mais que você não goste da Sereitei, não goste do Gotei, não goste dos Shinigamis, mas é que é difícil, né? A gente fala, mas a gente gosta daqueles bandos de safado. Foi de extrema importância essa armada, porque quem é que faria o equilíbrio? Quem combateria os males espirituais? Quem colocaria ordem nessas questões? Por mais que a gente reclame que o Yamamoto ficou muito burocrático, a burocracia é o que tem feito tudo ficar dentro do controle. Então, o Rei das Almas tá ali e tal, mas se a gente mata uns Hollows a mais e não bota nada no lugar, não tem Rei das Almas que segure, né? Então, aquela figura simbólica tá lá, aquele Kotoko tá fazendo lá só graça mesmo, ok? E tirando do meu sono. Aizen tava certo, mas não vou falar do Aizen não. Então, é isto. Eu não tenho muito comentado Gotei, eu acho fundamental, por mais que não tenha sido criado exatamente com esses propósitos, mas o propósito que ganhou é uma coisa que a gente tem que defender. Eu já ia ter imaginado agora, porque imagina já ela dar uns cagaços nele. Mas ele criou coisas boas, né? Tipo, ele criou o Gotei 3, a academia. Sim. Assim, ele amoleceu, porque as coisas mudaram um pouco o foco, não tinha mais guerra. E é como a P falou, ele criou essa organização e eu acho que ele meio que confiou muito, né, nessa organização, a forma como tudo foi estruturado. O que eu acho importante também, né, a forma como eles dividiram tudo muito bem, cada esquadrão tem a sua jurisdição. Então eles têm um controle maior e, por consequência disso, eles podem exercer uma proteção maior entre os mundos. Então, sim, foi uma criação muito válida, basilar de Bleach, o Gotei 13, né? Querendo ou não, essa burocratização, politização, foi consequência. Foi consequência porque eram alguns combatentes e de repente esses combatentes tinham soldados. E esses soldados precisavam ter ordens. E aí, como eu consegui saber quem vai fazer o quê, quem tá onde, manter meio que um controle ali pra não sair também fazendo tudo que quer a torre à direita. Então acabou, tipo, eu acho que a gente vai precisar determinar isso. E isso precisou determinar aquilo. E aquilo determinou mais outra coisa. E no final das contas, quando viu, já tinham uma cidade com quartéis, uma estrutura política e como é que você chama toda aquela cidade militar, né? Porque a CLT é meio uma cidade militar. Não uma vila militar em si. E quando você já viu, já tem aquela estrutura. Eu acho bonita, não vou mentir, eu acho muito bonita o espiral do quartel das 13 divisões. Eu acho muito bonito, do 13º
que é bem lá nos laguinhos, vai subindo até o maior lá no alto da primeira divisão. A arquitetura de Sereitei é muito bonita. Eu acho. Eu também gosto. O Yamamoto, ele também criou a Academia Shinou. E eu, como aspirante a professora, digo com tranquilidade que esse foi um dos maiores feitos do Yamamoto. Pode ser que depois o ensino da academia tenha se relaxado também? Pode ser. Mas eu acho que a ideia principal de ter criado uma academia onde você forma shinigamis, onde você pode desenvolver, além de kidous e zanjutsus, é onde os shinigamis têm o primeiro contato com os conceitos de justiça, de proteção, de ordem, moral, ética e etc. Então eu acho que, pelo menos a ideia principal da Academia Shinou é muito maravilhosa. Então esse é o momento em que eu simplesmente levanto e bato palma pro Yamamoto, porque eu achei de uma intenção muito boa. Outro ponto que, pelo menos pra mim, relativiza bastante a imagem do Yamamoto em si é o fato dele ter sido professor do Shunsui e do Jushiro, né? Isso relativiza muito porque eles são muito carinhosos com o Yamamoto. A gente percebe assim, esse cuidado que eles têm com ele. Então eu fico pensando, caramba, eu não posso odiar ele tanto assim. Tipo, tem que ter alguma coisa de boa nele, sabe? Então, isso me ajuda a atenuar a situação do Yamamoto. Eu vivo sempre, tipo, torcendo pra sair alguma nova, alguma coisa. Pode ser curtinha ou não, tanto faz. Mostrando um pouco mais sobre o Shunsui e o Kitaki quando eles ainda eram novinhos no Gotei 3. Eu acho que isso mostraria um lado mais aceitável do Yamamoto, assim, com relação a ele não fazer vistas grossas para as coisas, mostrar um pouco por que ele é desse jeito, tão rígido em algumas situações e tão flexível em outras. Eu acho que isso ajudaria muito na situação dele. E é isso, é mais uma questão de a gente tentar enxergá-lo com bons olhos quando a gente vê a forma que o Shunsui e o Jushiro tratam ele. Tá, mas assim, eu passo o episódio quase todo metendo cacete no velho, dizendo que ele não presta, mas a gente sabe que o Moranguinho mexeu com o coração dele, deu uma agitadinha ali, porque quando foi pra devolver os poderes do Ichigo ali no arco do Ring, ele não ficou de meias palavrinhas assim, fazendo vista grossa, não, simplesmente Urahara foi, apresentou aquelas espadas de Reatsus que tinham a intenção de devolver o poder do Shinigami substituto e tudo mais, e ele olhou assim, tá bom, tudo bem, eu aceito, é forma de retribuir os feitos que o Kurosaki Ichigo nos fez. Eu também não posso ser tão assim, rígido. Há um grande favor que nos foi prestado, não sei o quê. E é isso, gente. A gente também tem que ver que ele podia ter dito um grande não, como ele gosta de dizer, negado. Mas nunca vi dessa gostar vez tanto de gritar negado e bater o cajadinho. Ô velho chato mesmo. ele adora, a palavra favorita dele, negado. Mas dessa vez não foi. Ele não entortou nem o nariz, nem virou a cara. Ele olhou e fez, tá bom. E ainda mais autorizou todo mundo colocar Reatsu na espada. Isso é muito legal. Coisas que a Rukia tava fazendo na Intoca. Ela tava fazendo escondidinha ali. Mas chegou aos ouvidos do grande comandante lá e ele, tá bom, bora lá. Não precisa fazer isso clandestinamente não, eu autorizo. É meio irônico, né? Tipo, no começo a Rukia quase morre por causa disso. É, né? E aí no final das contas, o próprio comandante vai lá, reúne os capitães e fala assim, bora botar um pouquinho de Reatsu aqui e entregar pro humano que eu quase mato. É
bem irônico isso, sabe? A gente pode ver um leve desenvolvimento na mentalidade do Yamamoto. Um leve desenvolvimento. Ai, eu devo dizer, foi um pouquinho tarde para algumas coisas, né? Mas foi. Então E é aí? isso, vamos ao julgamento final? Veredito da associação, passado pano pro velho. Ou não? E aí? Vai, Casinha, o que você acha? Qual a sua Meio sentença? pano. Meio pano. Quanto maior Ai, tem tinha umas todos coisas. os panos. Não, a maioria é Deus. Quem sou eu pra discordar, né? Tem umas coisas do Yamamoto que dá pra passar pano e outras não. Ele mudou muito no decorrer do anime. O Ichigo mudou muito ele. Muitas coisas que o Ichigo fez e, tipo, você nota que ele tem um pouco de gratidão pelo Ichigo. Ele teve um bom desenvolvimento, ele teve boas mudanças. Assim, né? Assim, pequenininhas, mas dá pra notar. Tipo assim, o que a P citou, né? Do arco Fullbringer. Que é quando ele concorda em devolver os poderes do Ichigo. Mas tem coisas que eu não consigo, tipo, perdoar. Como o que aconteceu no arco do passado. É assim pra gente tentar, entendeu? Livrar a cara do Dahara e dos mais artes, os coitados. Que foram experiências do Aizen e ainda foram condenados à morte. Eles não queriam nada daquilo. Eu sinto aí um ressentimento pessoal. Meu marido, né? Levantar a suspeição da K aqui, porque ela está Olha. levando em consideração os sentimentos pessoais e amorosos dela. Pois é. Quem sei tem um coração muito grande porque ele perdoou, mas eu Você não tem sou obrigação. muito de perdoar. revoltada, eu não tenho obrigação. Não tenho obrigação, então, né? O que ele fez com meu marido, olha aí. E com os amigos dele. Não dá. Mas meio pão. Meio. Adoro. É uma flanelinha só. Não é um pano de chão, não. Assim, quanto mais eu passo pano, mais suja, né? O que tô limpando. Então, não sei o que dizer. Sabe? Yamamoto é tipo aquela janela que a gente não consegue limpar, porque... não dá, gente. Enfim. Eu admiro a competência dele enquanto comandante durante tantos anos. A gente não pode negar, porque ele fez um enorme trabalho dentro da Soul Society, nossa. Mas ele cagou, ele fudeu a Soul Society no final e ele morreu. Então assim, não passa o pano, tá redimido porque morreu. É isso. Preto no branco. Just like Byakuya. E aí, Bre? Tá, Você vamos passa lá. esse pano, meu Deus. Momento delicado pra mim aqui. Sobre os acertos que a gente levantou aqui, sobre ele ter criado o Gotei 13, a Academia Shinoi, etc. Eu reconheço muito como a primeira fundação, assim, a primeira base do Gotei 13, da Soul Society, enfim. Porque eu costumo dizer que esses primeiros 1000 anos de Gotei 13 foi para criar essa base mesmo. E agora, com o novo comando, depois que eles tomaram o segundo susto com os Quinches, é que eles vão começar a edificar realmente o Gotei 13. Então, assim, eu reconheço essa função do Yamamoto. Tem certos acertos dele que eu olho e digo, não fez mais do que obrigação. E tem os erros dele, principalmente no caso do Yuhava, e eu guardo certo rancor por ele não ter escutado o Mayuri, que são coisas pra mim que são gritantes e eu não consigo passar pano de forma alguma, porque foi essa negligência que levou o Gotei 13 a quase destruição. Então,
eu peço mil perdões a quem gosta muito do Yama. E eu respeito muito quem gosta também. Mas é algo que eu não consigo perdoar, sabe? São erros que me decepcionaram muito. Principalmente por ele ser um cara muito vivido. Então, é isso. Eu não passo pano tanto pro caso do Yu Havá, quanto por ele não ter escutado Mayuri. No caso também do arco de resgate da Rukia, eu também... Pra mim é muito difícil de engolir. Então é isso. Eu não passo pano, me desculpem os fãs. Mas essa é a minha opinião. Eu espero que não magoe ninguém. E espero que meus argumentos tenham sido sólidos, né? É o seguinte, pra mim ter argumento sólido não, é isso que eu acho. Pronto. Então, veredito da associação, 2 panos não passados, meio pano. Eu posso dizer que, infelizmente, para os fãs do Yamamoto, a associação não passa pano pro velho, mas respeita muito o comando dele e a importância dele na fundação da Soul Society. E é isso. Bate do martelo. Toque, toque. Então, gente, o episódio chegou ao fim. Vamos para os avisos finais. Não esqueçam de dar like, de comentar, de se inscrever no canal do YouTube, de ativar as notificações para receber a notificação de quando a gente publicar um episódio novo. Ouvintes do Spotify, não deixem de nos seguir, isso é muito importante para a gente conseguir um alcance maior. Não deixem de recomendar para os amigos, que também é muito importante para a gente se manter firme e forte aqui trazendo conteúdo para vocês de uma forma bem diferente. Quem quiser entrar em contato com a gente pela DM da associação para temas, críticas, elogios, se nós formos dignas, e para nos contar um pouco mais sobre como vocês se sentem em relação ao nosso podcast ou com relação a Bleach, a gente acha muito válido, então sintam-se à vontade para isso. E mais uma vez, obrigada por nos dar apoio e por nos escutar até aqui. Vocês são a base disso tudo, os nossos ouvintes que sempre fazem propagandinhas nossas lá pelo Twitter. Muito obrigada a todos vocês. E está encerrado o episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até quinta que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. E é isso, gente. Já, né? Gorda! Ai, hoje vai ser bem genérico mesmo, porque é o véi mesmo, então foda-se. E sejam todos muito bem-vindos. Acabou. Acabou. E sejam todos bem-vindos. Acabou. Acabou, pronto. Ai, essa panela tá muito apressadinha. Não, é que eu tô com medo da caixa d'água cheia e eu não ouvi. Vocês me deixam falando mal sozinha do Yamamoto, não, pela Não, eu vou meter o misericórdia. cacete. Olha, ela tá parecendo uma... Eu tô parecendo uma apresentadora, sabe? Tipo a Sônia Braga. Com esses papeizinhos na mão, a cá. Tipo, agora é com você, cá. Ela pega os papeizinhos. A primeira atração e começa. A primeira atração só tem 20. Não, nem é atração. Nem tem. E hoje, passando bem. Passando bem pelo pano de sereita. Puta que pariu, velho. Você tem noção que é o quarto? Olha, vamos cancelar o Passando Pano e vamos botar especial Zukan. É só isso que vai ter. Vou até virar a página. Inverte. Até já fez uma página de Zupan. Misericórdia. Que lindo, velho. Vou pra segunda página. E só tem 22 minutos de gravação. E faz o quê? 5 que a gente começou. Enfim. Puta séria ela. Obrigada. Cadê os cartõezinhos? Bora, Sônia Braga. Ai, meu Deus. Como foi que tu falou mesmo que era pra começar aqui agora? Eu esqueci.
E hoje é o segundo episódio. Hoje é o segundo episódio do quadro. É passando pano, é passando bem. Passando pano pelo bem de Sereitei. Passando bem, não tá não, minha filha. Fatiado que nem manteiga, não tá passando bem. Eu vou falar. Ninguém passa Véi, bem, eu vou falar assim. tem dois. Eu tô passando mal. Eu não sei falar, eu vou falar velho e ama. Perfeito. E hoje será o segundo episódio do quadro Passando Pano pelo Bem de Sereitei. Era eu agora? Eu fiquei assim, fiquei com a sensação de você ia dizer outra coisa. Você que ia dizer estrelando? Não, e chegou. depois eu resolvi que era melhor pre. Olha, Eu não sei vê. como é o nome desse. Mas ela resolveu na cabeça dela e não avisou a ninguém. Eu não avisei, não. Às vezes eu Tá, então vai ser desse jeito que tu falou, né? Agora eu consigo dizer. Qual os avisos que eu quero meter pau no velho? não tá facilitando. O que é? A canetinha dela. O que é? E a gente? Eu Nossa, tô morta. mas é isso que eu quero. Falar mal dele. Meu Deus, eu tô vendo aqui que eu vou ser a que vai, tipo, fosse falar assim, não, amiga, calma. Mas ele fez isso, isso e isso. E ela, não, mas eu quero xingar o velho. Mas é verdade. Eu tô louca pra xingar, velho. Eu acho que esse vai ser o episódio que vai ter mais do pano. Se a Penélope deixou eu botar tudo, né? Espírito de Shunsui, saia da gente. A gente precisa gravar um episódio sério, por favor. Mas Só é isso porque acontece. o episódio A gente já é teve do episódio velho sério. dele, né? É, do velho dele. Aí ele tem que estar aqui sondando. Shunsui, eu sei que tu me sonda. O preço que eu pago por ser da associação é muito alto. Eu não sei. Eu já tirei essa. Se você bebeu, Penélope, andou bebendo saque. Suco de acerola. Vamos agora alisar a cabeça do velho. Ah, mas não tem cabeça, só sobrou a espada. Os Zukans, eles estão se resumindo a alguma coisa do velho. Pelo menos isso, né? Já que vai ter Episódio tanto do velho. Zucan. Não sei o que do velho. A cabeça do velho. Taca pau no velho. É tudo do velho. Olha, da outra vez eu falei e eu vou repetir. Vocês, toda vez que vocês são engraçadas, é por causa de mim. Vocês gostam de rir de mim. Eu sei, é isso. É o meu hobby. É. Eu vou praticar meu hobby aqui também. Você gosta do meu hobby? Sai pra lá, já é mais de meia-noite. Ué, tem hora não. A Kaki fica rindo. Qual é a parte do corpo hoje que eu vou falar mal aqui? Para, Penélope, Nosso olha, eu vou comandante. cortar a nossa amizade. Que ódio, velho. Saco, você tá falando mal do comandante errado. Não, eu tô falando mal do comandante, mas tem dois viés. Um é porque não presta e o outro porque é feio. Engraçadinho, é muito engraçado, velho. Shunsui é lindo e maravilhoso. E é uma pena que você não possa enxergá-lo com os meus olhos. Acho ele maravilhoso. Lindo de outra coisa. Lindo, maravilhoso. É, eu já falei, é gosto. É tua vez, Bri. Desculpa, eu sempre fico perdida. Eu acho que, tipo, Toda vez ela faz isso, da outra vez foi a mesma que coisa. ódio. Ela ficou esperando. É porque eu sempre tenho a sensação de que a P vai falar alguma coisa. Toda vez. Mas enfim, Ai, vamos logo antes minha que mania passe de o falar tempo. demais. Tá vendo? É isso que acontece.